Olá, meu nome é Paula Costa, sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a 15ª aula da disciplina EA 513 Circuitos Elétricos. Nessa aula a gente continua o estudo de circuitos RLC submetidos a uma excitação senoidal. Em particular, nós vamos olhar um pouco para a questão da análise de potência desses circuitos. Então, apenas relembrando o que nós vimos nas últimas aulas, na última aula em particular foi apresentado o conceito de impedância, que é esse número complexo que no mundo fasorial representa o análogo da lei de Ohm lá para circuitos puramente resistivos, certo? Então, nós temos esse número que representa uma proporção entre tensão e corrente, mas é um número complexo, cuja parte real é dada pelas resistências do circuito e a parte imaginária é dada pelo equilíbrio de indutâncias e capacitâncias presentes no circuito. Lembrando que essas indutâncias e capacitâncias, elas resultam naquilo que nós chamamos de reatância, a parte imaginária da impedância, certo? E que para indutores nós teremos reatâncias positivas e para capacitâncias, reatâncias negativas, ok? Bom, na última aula também nós estudamos o comportamento que acaba resultando da aplicação de correntes e tensões em indutâncias, capacitâncias e resistências, dado uma excitação de natureza senoidal. E como principais resultados que valem a pena ser destacados, nós temos que, primeiramente, nunca se afeta a frequência do sinal. Então, se entra uma frequência angular ômega, nós temos um sinal de saída com a mesma frequência. Mas, para os bipolos armazenadores de energia, indutores e capacitores, o que eles acabam provocando é uma defasagem entre os sinais de tensão e corrente, defasagem no domínio do tempo, certo? Em particular, nós vimos que a corrente do indutor, ela sempre vai estar atrasada em relação à tensão, e para os capacitores, nós teremos que a corrente está adiantada em relação à tensão. Esse conceito de atrasada e adiantada acaba sempre gerando uma confusão, né? Uma maneira de interpretar essa questão é sempre olhar lá para pontos que são essenciais do sinal, né? Então, como por exemplo os picos, e aí a gente vai perceber que sobre um capacitor, o pico da corrente ele é alcançado sempre antes do que o pico da tensão. É possível olhar também para o momento em que o sinal sai do semiciclo negativo e passa para o semiciclo positivo. Então, esses são bons pontos de referência para avaliar essa questão do atraso ou adiantamento de um sinal em relação ao outro. Lembrando que a gente está falando aí no domínio do tempo, certo? E lembrando também que para as indutâncias e capacitâncias, a proporcionalidade entre a tensão e a corrente vai depender não apenas do valor do bipolo, mas também da frequência do sinal, certo? Então, nós dizemos que para sinais de frequência muito alta, a reatância dos capacitores cai. E para frequências muito altas, a impedância, a reatância das indutâncias sobe. Então, isso remete a coisas que nós já discutimos, inclusive, em outros momentos da disciplina, né? Então, a gente diz que o indutor, ele tem uma maior impedância a sinais que variam rapidamente, certo? Enquanto que a capacitância, ela favorece, ela tem uma menor impedância para sinais que variam mais rapidamente. Então, tudo isso são coisas que ajudam a gente a entender o comportamento físico do circuito. E um outro ponto que eu queria destacar é sempre lembrar que os resistores, eles não impõem, né, aos sinais nenhuma defasagem. Então, a gente sempre vai ter tensão e corrente sobre os resistores
em fase, ou seja, diferença de fase nula. Nós também definimos o conceito de admitância como sendo o inverso da impedância. Um número complexo, cuja parte real nós já estudamos inclusive no início da disciplina, chamada de condutância, dada por 1 sobre R. E a susceptância também dada como o inverso da reatância. Nós vimos também que as leis de Kirchhoff no mundo fasorial, elas são válidas, a gente consegue manter a mesma formulação no mundo fasorial. E isso é muito interessante porque nos remete ao mesmo tratamento algébrico de quando nós estávamos analisando circuitos puramente resistivos, né? Tira a gente do mundo das equações diferenciais e traz a gente de volta para o mundo das operações algébricas. E, portanto, quando nós temos impedâncias em série, a impedância total equivalente é dada pela somatória das impedâncias em série, de maneira análoga aos circuitos puramente resistivos, né? Quando nós temos impedâncias em paralelo, a gente pode olhar do ponto de vista da admitância, que lá nos circuitos puramente resistivos a gente olhava do ponto de vista da condutância, né? Então, nós temos aí que a admitância total equivalente de um circuito de impedâncias em paralelo é dada aí pela somatória das admitâncias. Também é importante entender que coisas que nós utilizávamos para realizar análises de maneira mais simplificada lá nos circuitos puramente resistivos, a gente pode aplicar aqui para circuitos alimentados por tensões senoidais e com impedâncias, porque nós podemos utilizar, por exemplo, o conceito de divisor de tensão no mundo fasorial, certo? E note que aqui eu não estou explicitando o que é fasor e o que não é, mas estou usando uma notação em negrito, que, como eu já disse em outras aulas também, é algo que vocês podem se deparar, certo? Então, é o fato de eu ter aqui explicitamente os Zs, né, as impedâncias expressas, eu já consigo entender que eu estou falando aqui de fasores e não estou usando, por exemplo, uma notação em letra minúscula dependente do tempo. E da mesma forma que nós trabalhamos com divisores de tensão no mundo fasorial, a gente pode trabalhar com divisores de corrente e assim por diante. Um último ponto que é importante destacar são os diagramas de fasores. Então, realmente fica sempre a sugestão de que, ao se analisar um circuito no mundo dos fasores, né, segundo uma análise fasorial, que se faça o diagrama fasorial do circuito, porque ele deve ser coerente com toda a análise. E muitas vezes um ajuda a validar o outro, né? Às vezes a gente percebe algum erro, alguma coisa na análise, pelo simples fato de colocar num gráfico esse diagrama de fasores. E o que consiste o diagrama de fasores? Basicamente pegar todas as tensões e correntes do circuito e colocá-los no plano complexo. Então, tudo que for componente imaginário aqui aparece no eixo Y imaginário e tudo que é parcela real no eixo real, eixo X, ok? Então, nesse diagrama fasorial especificamente, nós temos um possível sinal que varia no tempo, que não foi fornecido para a gente qual frequência que esse circuito está operando, mas a gente sabe que ele tem um sinal aí de amplitude M. Como estamos no mundo fasorial, nós supomos que seja uma excitação senoidal, certo? Com uma frequência que eu vou chamar de ômega, mas que não foi fornecida, e com fase alfa, certo? Então, eu consigo fazer esse mapeamento, ok? E aí, uma outra maneira de pensar também na questão do atraso e do adiantamento entre sinais temporais é a gente imaginar que esse fasor está sendo representado, por exemplo, para t igual a 0. Porque aí, então, a gente tem o Vm e o cosseno alfa e a fase alfa, certo? E o que aconteceria se a gente imaginasse agora que a gente dá um peteleco no tempo
e esse tempo passa a correr, certo? Então, no fundo, o que a gente veria com esse fasor é que ele começaria a rotacionar no sentido anti-horário, certo? Então, num determinado instante ômega-t, um t específico aqui, a gente tem que esse fasor ele vai ter caminhado de alfa para ômega-t mais alfa, né? A gente pode imaginar que a gente está falando de um tempo específico aqui, um T1 específico, certo? Então, conforme o tempo avança, a gente pode imaginar que esse fasor estaria rotacionando. E se a gente plotar também os fasores da corrente do circuito, a gente vai perceber, por exemplo, no caso de uma corrente atrasada, que essa corrente está sempre atrás do outro fasor que está adiantado em relação a ela e assim por diante, certo? Então, essa também é uma maneira de dizer se a corrente está adiantada ou atrasada em relação a uma tensão, por exemplo. Se ela aparecer como um fasor que tem um ângulo maior, ela está adiantada, e se ela aparecer como um fasor que tem um ângulo menor, ela está atrasada.